Bom, hoje a nossa aula é para trabalhar com os nossos sabotadores. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com o prestativo. Esse que é o que normalmente é mais encontrado na galera, né? Principalmente a galera que é mais envolvida com trabalhos que são comunitários, são relacionados à saúde, como médicos, terapeutas, coisas do tipo. Pessoas que têm uma certa necessidade de ajudar para se sentir amados. Então, este é o nosso sabotador de hoje. Se você tem o sabotador acima do nível 7, se você fez o teste, sabotador prestativo, ficou acima de 7, ele precisa ser controlado, e esse é o nosso objetivo dessa aula aqui de hoje. Estamos todos preparados para conhecer esse nosso sabotador, para entender quem é ele, o que ele faz, como ele impacta na nossa vida? Então, bora lá! Quem é o famoso prestativo? Quem que é esse cara? Bom, o prestativo, ele é uma tentativa indireta de conseguir a aceitação e afeição por meio de ajuda. Você ajuda as pessoas, você agrada as pessoas, você busca ser elogiado pelos outros, resgatar e ser elogiados pelos outros, para você poder se sentir amado e aceito. Você muitas vezes perde a sua, digamos, a sua própria necessidade de vista e você acaba ficando ressentido quando você não tem o resultado que você gostaria, ou quando as pessoas não te reconhecem pelo que você faz, ou quando você precisa de algo e as pessoas não te atendem. Então você acaba ficando ressentido, uma vez que você não tem as suas expectativas atingidas. O que mais que a gente tem sobre o prestativo? Ele tem uma forte necessidade de ser amado e tenta conseguir cumprir com essa necessidade, ajudando, agradando, resgatando ou elogiando outras pessoas. Ele precisa se certificar com frequência da aceitação e afeição dos outros. Eu lembro que na minha equipe já passaram alguns prestativos. Aqui dentro da nossa empresa, sempre que alguém é contratado, a gente passa pelo teste de sabotadores para poder conhecer e saber quais são os sabotadores com os quais a gente está lidando, para a gente poder até identificar os membros da nossa equipe, conseguir entender melhor como eles pensam, para saber lidar. O prestativo ele é bastante comum, né? Bastante frequente, principalmente quando se trata de suporte, de atendimento ao cliente. Então é um sabotador muito comum. E eu lembro um membro do nosso time, há muito tempo atrás, que ele tinha uma grande necessidade de o tempo inteiro a gente estar elogiando e dando feedback para ele, porque ele tinha essa necessidade de saber se ele estava sendo aceito, se ele estava fazendo as coisas direito. Ele precisava desse elogio. Quando a gente não elogiava, quando a gente não reconhecia, isso causava um grande transtorno para a nossa equipe e para a satisfação desse membro do nosso time. E era muito desgastante também para a gente, como gestores, né, para mim, para a Gabi, ter essa necessidade constante de ficar elogiando, de ficar ali passando a mão na cabeça. Isso era bastante desgastante para a gente. Eu lembro direitinho disso, porque isso me marcou muito. O prestativo, ele não consegue expressar as próprias necessidades de forma aberta e direta. Ele não consegue chegar e falar o que ele está precisando, o que ele tem dificuldade, não. Ele sempre rodeia, ele sempre tenta fazer isso de forma indireta, deixando as pessoas se sentirem obrigadas a retribuir essa ajuda que ele traz. Então, ele nunca trata diretamente com você de forma aberta. Ele está sempre procurando trabalhar ali pelos arredores, tentando te fazer se sentir desconfortável e fazer com que você ajude ele de alguma forma. Ele faz a gente se sentir obrigado a retribuir tudo aquilo que ele faz por a gente. E quando a gente não retribui, ele fica frustrado, ele fica chateado, isso causa raiva, isso causa outro tipo de sensação. Quais são os pensamentos que o prestativo traz para você? Para ser uma pessoa boa, eu devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. Eu fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz para elas. São muito egoístas, são ingratas. Eu dou muito e não penso bastante em mim. Eu posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Se eu não salvar as pessoas, quem que vai salvar? É interessante que, recentemente, a gente está sempre olhando, né, esses sabotadores, sempre observando nas pessoas, até para facilitar o nosso trabalho aqui, de identificar, a Gabi, a gente sempre está buscando identificar. E ontem, ela estava conversando com uma pessoa
e essa pessoa tava puta da vida, tava chateada, porque ela foi levar a sobrinha para passear e ela tava sem dinheiro, e a sobrinha pediu uma pipoca e ela não tinha dinheiro para dar. E aí ela ficou puta, não só porque ela não tinha dinheiro, mas porque a mãe da criança não deu dinheiro para ela poder sair e comprar a pipoca. E ela tava mais brava porque ela deu a indireta, ela falou assim, nossa, falou pra menina, né, ó, filha, eu não vou, hoje a gente não vai poder comprar nada, tá, porque a tia tá sem dinheiro. E aí, ela ficou super chateada porque a mãe viu isso e não ofereceu dinheiro para ela, ou seja, ela queria que a mulher entendesse que ela estava sem dinheiro, que a mãe da criança entendesse que ela estava sem dinheiro, oferecesse o dinheiro para ela poder levar a criança para passear. Olha só, para você ver o quanto o prestativo ele fica buscando que as pessoas entendam o que ele está querendo e fica buscando, e quando as pessoas não entendem, ela fica chateada, ela fica com raiva, porque as pessoas são egoístas, são ingratas, porque ela estava levando a filha dela para passear e ela não teve a coragem nem de oferecer um dinheiro para ela poder comprar as coisas para a menina. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse sabotador, porque ele está sempre criando expectativa em cima da ação das outras pessoas. Isso faz com que a gente se sinta mal quando as pessoas não atendem à nossa expectativa. E lembrando, a nossa realidade é reflexo dos nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que constroem a nossa realidade. Então, tudo o que eu penso, a forma como eu enxergo as coisas, transforma a minha realidade numa coisa boa ou uma coisa ruim. Eu posso ver um copo de água meio cheio, ou eu posso ver um copo de água meio vazio. De todo jeito eu vou estar certo. A gente precisa estar muito ligado e monitorando os nossos pensamentos para que a gente não viva no piloto automático. Ele faz com que a gente sinta de forma muito forte, tá? O prestativo, ele expressa as próprias necessidades diretamente. Ele acha que expressar as próprias necessidades diretamente parece egoísmo. Ele acha que se ele falar das necessidades dele, ele vai estar sendo egoísta. Ele não vai estar pensando no outro. E ele tem medo de que insistir nas próprias necessidades vai afastar os outros. Então ele acha que se ele se colocar, se ele se impor, ele vai acabar afastando as outras pessoas. Tem pessoas que eu conheço, por exemplo, que deixam de falar o que estão sentindo para o chefe, deixam de falar o que estão sentindo para os colegas de trabalho, com medo dessas pessoas se afastarem, com medo dessas pessoas não quererem mais ele por perto. E aí ele acaba se frustrando, acaba armazenando toda aquela energia negativa e acaba se sentindo, ficando ressentido por não se sentir valorizado, só que ele não consegue se expressar, ele tem dificuldade de expressar esse ressentimento, ele tem dificuldade de expressar, eu não estou feliz porque eu não estou sendo valorizado. Ele não fala isso, ele demonstra isso de outras formas e espera que a outra pessoa entenda. Algumas mentiras que o prestativo ele conta para justificar esse pensamento, para justificar a sua forma de agir. Ele fala, eu não faço isso por mim, eu ajudo os outros de forma altruística e não espero nada em troca. Gente, até mesmo quando a gente doa, até mesmo quando a gente faz o bem, a gente está fazendo por egoísmo, a gente faz para se sentir bem. A gente não faz porque é bom para outra pessoa, a gente faz para se sentir bem, porque a gente não se preocupa em perguntar para outra pessoa. Tem um caso muito interessante que eu ouvi no treinamento do André Lima. Ele fala que teve até uma entrevista com um mendigo francês, que o mendigo estava falando, cara, as pessoas vêm aqui, me acordam de madrugada, dando sopa, toda hora vem me dá sopa, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Cara, eu só quero dormir. E aí as pessoas escutam o mendigo reclamando que estava recebendo comida e falam, nossa, mas como ele é ingrato, nossa, mas que absurdo, as pessoas estão indo lá ajudar e ele está reclamando. Mas olha só, ele não pediu ajuda. Se você está indo ajudar uma pessoa que não pediu ajuda, você está sendo egoísta, você está agindo para o seu bem e não para o bem da pessoa. Você está agindo porque você quer e não porque ela quer. Isso é agir de forma egoísta, tá? Quando você é altruísta, quando você ajuda a pessoa porque ela pediu ajuda. Ela pediu algo, aí você vai e ajuda. Aí beleza, você está ajudando de forma altruística, mas se você ajuda a pessoa sem ela pedir, você está agindo de modo egoísta. E o prestativo, ele fala que ele é altruísta, que ele espera algo em troca, mas ele faz isso para ele se sentir bem, tá? Ele faz isso porque ele acha que dessa forma ele vai ser aceito. E aí ele pensa, o mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o mesmo que eu faço.
Essa é uma das mentiras que ele conta para si mesmo. E aí ele pode colocar em risco as próprias necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas financeiras. Isso pode inclusive levar, ele coloca as necessidades em risco. Quer ver? Você que tem o prestativo alto, você já colocou em risco a sua saúde financeira por conta de sentir essa necessidade de ajudar uma outra pessoa que veio te pedir para fazer algo? Você que tem o prestativo alto, já aconteceu isso com você? De colocar a sua saúde financeira em risco para que essa pessoa, para que você se sinta bem, para que você ajude uma pessoa? Isso é o prestativo. O prestativo faz esse tipo de coisa. Então ele coloca em risco necessidades emocionais, físicas e até financeiras para poder se sentir bem, se sentir amado, se sentir aceito. Isso acaba levando a ressentimento, isso acaba levando a desgaste, porque na hora que ele está lá fudido financeiramente, as outras pessoas que não têm o prestativo alto não vêm ajudar ele. E aí ele fala, poxa, eu fui lá, eu ajudei as pessoas. Tem um outro caso que eu já vi várias vezes, tem uma outra pessoa que eu conheço que ela vive entrando em dívida, ela empresta o cartão dela, ela não tem dinheiro para pagar, ela empresta o cartão dela para outras pessoas, as outras pessoas não pagam o cartão dela, e aí ela fica puta. Já aconteceu isso, ela foi lá e emprestou de novo para a mesma pessoa, e aí depois ficou chateada porque a pessoa não pensa nela. Olha só, a pessoa, ela coloca em risco as próprias finanças por conta dessa necessidade de ajudar, de se sentir aceito. E as outras pessoas, elas podem acabar desenvolvendo uma dependência ao invés de aprender a cuidar de si mesmo e podem se sentir obrigados, culpados, ou até mesmo manipulados pelo prestativo, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse sabotador. E para a gente finalizar a parte de conhecimento desse sabotador, a sua função inicial é ganhar atenção e aceitação para ajudar os outros. Normalmente, são pessoas que têm uma grande necessidade, tiveram durante a infância uma grande necessidade de se sentir aceitos, ou aprenderam que quando eles ajudavam em casa, quando eles ajudavam outras pessoas, as pessoas elogiavam, as pessoas achavam bom aquilo. E aí ele aprendeu que ele precisa colocar as necessidades dos outros à frente das deles. Então, ele tá lá brincando e a mãe fala, menino, seu amiguinho quer brincar, deixa ele brincar agora. E a criança interpreta que ela precisa dar as coisas dela em prol dos outros para que os outros se sintam bem, tá? E ela aprende que sempre que ela divide, ela é aceita, só que ela acaba não criando também o ponto de, agora é minha vez, agora eu vou brincar, ou então eu te empresto o meu, você me empresta o seu. Ela não vê que é uma via de mão dupla, que ela precisa também, ela precisa colocar as necessidades dos outros à frente, mas precisa colocar as necessidades dela também, tá? E aí ela aprendeu também que ela deve dar amor e afeição para receber em troca. O pai e a mãe só dão carinho, só dão afeição, só cuidam quando ela cuida de volta. Então ela pede alguma coisa, aí os pais viram e falam, não, eu só te dou eu só faço isso se você me der um beijo, eu só faço isso se você me der um abraço. A gente, sem querer, a gente está programando na criança essa necessidade de receber algo em troca para ser amada. Ela entende isso a partir do momento que a gente começa a ser condicional nas coisas que a gente pede na criança, nas coisas que ela vai fazer. E aí ela entende, ela aprende que ela precisa conquistar esses sentimentos, e ela não é digna disso. Ela não se acha digna de ser amada, de ser respeitada. Ela acha que ela precisa de fazer algo em troca para se sentir amada. Ela não entende que o amor ele deve ser incondicional. Deus ensinou pra gente precisa amar de forma incondicional. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Então, a gente acha que não, que para a gente ser amado, a gente precisa satisfazer algum tipo de condição. Então, agora, a gente vai fazer as rodadas de EFT para o prestativo. Vocês vão seguir aqui as minhas batidas, né? Vão seguir aqui o processo. E a gente vai fazendo, vai trabalhando cada rodada e tal, e depois a gente vai fazer uma rodada positiva, tocando também os pontos, que são os pontos de acupuntura da EFT, para a gente ir liberando essas emoções, tirando a carga negativa, quanto reforçando depois, fazendo uma rodada de reforço da carga positiva. Tocando no ponto do karatê, mesmo que eu sinta necessidade de ajudar os outros para conseguir a aceitação e a afeição, eu me aceito profunda e completamente.
Mesmo que eu sinta que para eu ser aceito e amado, eu preciso elogiar as outras pessoas, agradar e ajudar, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu ache que eu precise aceitar, ajudar e agradar as outras pessoas, eu me aceito profundo e completamente. Eu tenho prestativo alto. Sobrancelha. Eu tento, de forma indireta, conseguir aceitação e afeição por meio da ajuda, do agrado, do resgate. Do lado do olho. Eu tenho uma forte necessidade de ser amado. E eu tento conseguir isso ajudando, agradando, resgatando ou elogiando outras pessoas. Embaixo do olho. Eu preciso me certificar com frequência da aceitação e da afeição das outras pessoas. Embaixo do nariz. Eu não consigo expressar as minhas próprias necessidades de forma aberta e direta. Embaixo da boca. Eu faço isso de maneira indireta, deixando as pessoas se sentirem obrigadas a retribuir. Clavícula. Eu sinto que para eu ser uma boa pessoa, eu devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. Embaixo da axila. Eu fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que eu fiz por elas. Elas são muito egoístas e ingratas. Muito bem. Inspira. Expira. É importante lembrar, galera, que só o fato de você ficar presente para o sabotador já te ajuda a identificar e já te ajuda a corrigir qualquer tipo de coisa diferente, qualquer tipo de momento que o prestativo está agindo em você. Então, é importante também que toda vez que você estiver agindo com o prestativo, você estiver percebendo que ele está agindo sobre você, você observe e fale, esse é o meu prestativo, como é que o meu gênio agiria? Como é que eu agiria se não fosse o prestativo que estivesse tomando conta? E você começa a observar isso no momento da ação e começa a se corrigir. Você precisa assumir de volta o controle da sua mente. Você precisa assumir de volta o controle da sua vida. E para isso é só você observar, ó, isso é o meu prestativo, ele tem essa necessidade de ser aceito. Outra pessoa que não tem o prestativo alto, pensa numa pessoa que você conhece, que não tem o prestativo alto, fala assim, como é que ela agiria nesse momento? O que ela falaria aqui? E assim você consegue ir controlando e melhorando essa sua necessidade de se sentir útil, de se sentir amado. Massa. Vou seguir adiante, então. Ó, vamos lá. Voltando. Ponto karatê. Mesmo que eu tenha o prestativo alto, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha me deixado levar pelo meu sabotador prestativo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha deixado que o prestativo domine as minhas emoções, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu dou muito e não penso bastante em mim. Eu posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. E se eu não salvar as pessoas? Quem é que vai salvar? Se o meu prestativo não assumir, se eu não ajudar, se eu não estiver ali para cuidar, quem é que vai cuidar? Se eu expressar as minhas próprias necessidades diretamente, eu vou estar sendo egoísta. Eu tenho medo de insistir nas minhas próprias necessidades e afastar os outros. Eu fico ressentido, eu fico chateado se eu não sou valorizado. Só que eu tenho dificuldade em expressar isso. Eu não faço isso por mim. Eu ajudo os outros de forma altruística. E eu não espero nada em troca.
embaixo do sobaco, o mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o mesmo que eu. Se todo mundo ajudasse os outros. Tudo bem? Inspira. Expira. É bom você prestar atenção que, por exemplo, o mundo seria um lugar melhor se todo mundo ajudasse? Seria. Mas se as pessoas se colocassem à vontade dos outros acima da própria e ficassem ressentidos com isso, isso gerasse uma energia negativa, você acha que o mundo seria um lugar melhor? Com certeza não. Então, a gente deve ajudar o próximo, claro, com certeza, estava escrito isso inclusive na Bíblia, mas a gente deve ajudar os outros quando esse ajudar os outros não passa por cima das nossas próprias necessidades. Então, primeiro nós cuidamos de nós mesmos, depois a gente ajuda o próximo. Se lembra no avião? Quem já viajou de avião deve ter ouvido sempre essa frase, né? Primeiro você coloca a máscara de ar em você mesmo, para depois você ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você não salvar você mesmo, como é que você vai ajudar o próximo? A mesma coisa acontece aqui com o prestativo. Se você não cuidar das suas próprias necessidades primeiro, como que você vai agir para ajudar o próximo? Então, antes de você ajudar o próximo, você precisa se ajudar, você precisa se observar e ver as suas próprias necessidades, para que você não acabe transferindo para o outro aquilo que você deveria fazer por você. Faz sentido, galera? Bom, vamos continuar então. Vamos fazer mais uma rodada. Mesmo que eu tenha transferido o controle da minha mente para o meu sabotador prestativo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha deixado o prestativo tomar conta dos meus relacionamentos e das minhas emoções, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha deixado o prestativo gerar raiva, medo e outras emoções negativas na minha mente, eu me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. Eu tenho colocado em risco as minhas próprias necessidades, sejam elas emocionais, eu coloco em risco as minhas necessidades emocionais, eu coloco em risco as minhas necessidades físicas, eu coloco em risco as minhas necessidades financeiras. Isso pode me levar a ressentimento, desgaste. Isso pode atrapalhar os meus relacionamentos. Isso faz com que outras pessoas possam desenvolver uma dependência, ao invés de aprenderem a cuidar de si mesmos. E essas pessoas podem se sentir obrigados, culpados ou até manipulados. Bem, inspira, expira. É muito importante que você saiba também deixar que a pessoa evolua por si mesma. Porque muitas vezes, quando você tenta fazer pelo outro, você acaba não deixando que ele evolua, que ele aprenda com os próprios erros. E principalmente quem é mãe, quem é pai, tem muita dificuldade de fazer isso. A gente quer proteger a criança, a gente quer proteger o outro, quer proteger o marido, a esposa, e aí a gente quer agradar. E por agradar, a gente acaba esquecendo de pensar nas nossas próprias necessidades. Tá? E aí, quando o nosso parceiro, quando a outra pessoa não atende a nossa expectativa, a gente acaba transferindo essa emoção negativa, né? Gerando um atrito no relacionamento, ficando infeliz e insatisfeito, porque como nós não nos amamos e a gente depende da aceitação e da aprovação do outro para se sentir amado, a gente acaba causando uma dependência e a gente acaba também criando uma dependência sobre o outro. E isso faz com que a gente acabe atraindo para a nossa vida aquilo que a gente não quer. Tá? Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que elas tinham tanto essa necessidade de agradar e de fazer pelo outro, que até mesmo quando a outra pessoa fazia algo ruim para ela, ela se sentia culpada, achando que a culpa era dela, que ela não tinha se dedicado o suficiente, que ela não tinha feito o suficiente pela outra pessoa. E aí ela entrava num ciclo de negatividade, num ciclo de ausência de amor próprio, porque ela sentia
que a outra pessoa não amava ela porque ela não tinha feito o suficiente. Olha só que louco. As pessoas, elas devem amar a gente de forma incondicional, tá? Tanto você deve amar as outras pessoas de forma incondicional, quanto elas devem amar a gente de forma incondicional. E o prestativo, ele não deixa a gente perceber isso. Ele acha que a gente só vai ser amado quando a gente ajudar, e aí a gente acaba oprimindo as outras pessoas, a gente acaba fazendo com que as outras pessoas se sintam mal, por conta, se sintam culpados, se sintam manipulados, se sintam obrigados a retribuir por conta dessa nossa necessidade de aceitação. Certo? Bom, vamos fazer uma última rodada negativa e depois a gente passa para a rodada positiva. Vamos lá. Mesmo que eu tenha deixado o prestativo tomar conta da minha vida, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha terceirizado a responsabilidade por me sentir amado para outras pessoas por conta do meu prestativo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me deixado levar por uma necessidade de atenção e de aceitação por conta do meu prestativo, eu me aceito profunda e completamente. O prestativo tenta ganhar atenção e aceitação a ajudar os outros. E eu tenho me permitido me sentir assim. É uma tentativa indireta de satisfazer as minhas necessidades emocionais. E eu alimento o meu prestativo por conta de duas suposições que são aprendidas na minha infância, que foram aprendidas na minha infância. Eu aprendi que eu devo colocar a necessidade dos outros à frente das minhas, através de experiências, através de exemplo dos meus pais, das pessoas ao meu redor, das experiências que eu tinha. Eu aprendi que eu devo dar amor e afeição para eu receber em troca. Eu preciso conquistar esses sentimentos e eu não sou digno disso. Eu não me sinto merecedor de amor e carinho, a menos que eu ajude, que eu dê atenção, que eu faça algo em troca pelas pessoas. Eu não me sinto digno. Respira, respira. Terminaram as nossas rodadas negativas. Agora a gente vai para a rodada positiva, tá? Para a rodada onde a gente reforça as características que a gente quer ter, reduzindo o nosso sabotador prestativo. Wagner, quer dizer que eu não devo ajudar as outras pessoas? É claro que não, gente. Mas você não deve colocar o seu sentimento por trás, tá? Você deve ajudar as outras pessoas quando você se sente confortável com isso. Você tem que aprender a dizer não, tá? Por exemplo, você tem alguma coisa para fazer sua, você se planejou para fazer uma viagem, por exemplo. Não é para você deixar de viajar porque o seu irmão vai ter que sair e quer deixar o cachorro dele com você, entendeu? Não, você coloca primeiro as suas necessidades. Agora eu não tenho nada para fazer, eu estou tranquilo e eu posso fazer isso. Tudo bem, vai lá e faz, mas você não deve deixar o sabotador te dominar. Você pode ajudar as pessoas, você deve ajudar as pessoas, isso faz bem, mas você não pode deixar que isso te deixe chateado, que isso te traga emoções negativas, que isso vá além do seu amor próprio. Primeiro você se ama, de forma incondicional, depois você faz pelos outros. Primeiro você, depois os outros. Beleza? Então agora a gente vai fazer algumas rodadas positivas. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu escolho reduzir o meu prestativo. Eu escolho aceitar o meu prestativo, me perdoar por ter deixado ele tomar conta da minha vida por todo esse tempo. E eu me aceito, profunda e completamente. Eu aceito que eu tenha vivido, até agora, sob o domínio do meu prestativo. Me perdoo e me aceito profunda e completamente. Eu escolho não ser mais refém dos meus pensamentos,
da minha necessidade de aceitação. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Topo da cabeça. Eu não preciso da aprovação de outras pessoas para me sentir amado. Cima da sobrancelha. Eu me amo e isso é suficiente. Lado do olho. Eu me amo de forma incondicional. Eu não preciso de agradar as outras pessoas para me sentir amado. Embaixo do olho. Eu penso primeiro em mim e eu não me culpo por isso. Eu me aceito e me perdoo. Embaixo do nariz. Eu posso ajudar as pessoas, mas apenas quando eu não me prejudico. Embaixo da boca. Eu me amo e me aceito. Eu me amo e me aceito. Eu mereço ser amado de forma incondicional. Eu não preciso de nada em troca. Eu mereço e eu recebo amor sem precisar dar nada em troca. Topo da cabeça. Eu dou prioridade às minhas necessidades. Cima da sobrancelha. Eu me sinto pleno com meu amor próprio. Lado do olho. Eu me amo e isso é suficiente. Baixo do olho. Eu me amo e me aceito. Baixo do nariz. Eu mereço ser amado de forma incondicional. Muito bem. Inspira. Expira. Esse foi o nosso sabotador prestativo. Você deve repetir essas rodadas até você sentir que tanto não existe mais verdade nas afirmações negativas, quanto existe total verdade nas afirmações positivas, tá? Você repete essas rodadas até você sentir que todos aqueles pensamentos, que todas aquela forma de pensar do prestativo foi embora. E mais importante, pessoal, surgiu algum pensamento, veio alguma lembrança, veio algum momento da sua vida que você percebeu que fez sentido e que fez a diferença, que você percebeu que o seu sabotador agiu e que você não consegue, digamos que você não estava conseguindo viver da forma que você deveria, você veio alguma lembrança de momentos em que você agiu com o seu prestativo, faça EFT para tirar a carga emocional desses momentos. Beleza? Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima live, na terça-feira que vem, na nossa mentoria em grupo.